Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao eterno Deus por esse grande privilégio que Ele nos tem dado de mais uma oportunidade, mais um dia estarmos diante da presença do Senhor, e agora com essa grande responsabilidade de nós meditarmos na santa e poderosa palavra do nosso eterno Deus. Eu queria que você abrisse juntamente comigo a sua Bíblia no livro de Salmos muito conhecido, no Salmo de número 45, porque Salmo não tem capítulos, são 150 salmos independentes. Então, o Salmo de número 145, eu queria ler os versículos 18 e 19. O seu nome em hebraico é Terlim, ou Telim, né? No caso Teilim, no hebraico moderno. Mas livro de Salmos para nós, o Salmo de número 145, versículos 18 e 19, que nos diz da seguinte maneira: Adonai está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Cumpre o desejo daqueles que o temem, ouve seu clamor e o salva. Amém. Somente esses dois versículos aqui contidos no livro de Salmos, mais um louvor de Davi, o rei Davi, Melech David, né, que é o rei mais expressivo de Israel, mais conhecido também, um rei poeta, um rei cantor, um rei que entoava, né, os seus melodias daqueles salmos que ele compunha para o nosso eterno Deus, para glorificar o nosso eterno Deus. E dentro deste salmo ele diz, né, ele quer dizer que o Senhor, Adonai, Ele está perto de todos os que o invocam, mas daqueles que o invocam com sinceridade, daqueles que verdadeiramente têm a invocação. E nós sabemos que a invocação aqui que ele está se referindo não é somente aquele pedir, aquele momento de súplica, aquele momento de necessidade que nós poderemos estar passando ou que nós passamos durante a nossa vida. Não, aqui o invocar que ele está dizendo é o invocar de um verdadeiro adorador, é o invocar quando alguém está com o intuito de adorar, com o intuito de elevar verdadeiramente o seu louvor para o eterno Deus. Ele diz então que o Senhor, Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Então nós, com isso, sabendo, né, nós sabemos que se nós servirmos verdadeiramente a esse Deus, nós teremos da sua parte uma verdadeira resposta, e uma resposta honesta. Nós vemos na Bíblia Sagrada, nos conta a história, no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, logo no início, nos conta uma história de uma adoradora que foi até o templo e até mesmo foi mal interpretada pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, profeta também, né? Ela foi mal interpretada porque quando ele chegou no templo e viu aquela mulher, logicamente do lado de fora, quando ele estava passando para adentrar o templo, para fazer os trabalhos ali que eram feitos todos os dias do sacrifício, logicamente ele vê aquela mulher que estava com os olhos fechados e só mexia a sua boca. E aí naquele momento ele leva a ela uma palavra de repreensão, uma palavra de juízo e uma palavra de condenação. Ele leva essas coisas ali até aquela mulher que estava naquele momento fazendo aquele gesto, né? Parada, de olhos fechados e mexendo somente a boca. Ele já leva juízo sobre ela, dizendo: olha, mulher, você a esta hora da manhã, você está bêbada aqui na casa do Senhor? E aquela mulher então vira-se para ele, logicamente abriu seus olhos, deve ter aberto seus olhos espantada naquele momento que ela estava ali,
e ela abre e diz: não, não fale isso da tua serva, porque a tua serva tem amargura de coração, e agora não tem palavras para sair da sua boca para falar com o nosso eterno Deus. E somente então ela balbuciava, ela só mexia os seus lábios naquele momento, sem que palavra alguma saía dali. E naquele mesmo momento, ele então recebe logicamente uma resposta do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, o nosso eterno Deus, o nosso Senhor está sempre perto de todos aqueles que o invocam. Está perto daqueles que invocam com sinceridade. E naquele momento nós vemos aquela mulher recebendo uma palavra profética para ela, antes uma palavra de juízo condenatório do eu sacerdote, mas agora do profeta usado, por Deus naquele momento. Ela recebe uma palavra que diz assim: olha, o Senhor vai conceder o teu pedido, o desejo do teu coração. Por quê? Porque o Senhor estava perto dela. Havia uma verdade dentro da sua adoração. Estava invocando com sinceridade, ela invocava o Senhor naquele momento, e ali, mesmo sendo mal interpretada pelo sumo sacerdote, pelo principal dos sacerdotes, ela depois teve que ouvir uma palavra do eterno Deus que estava ao seu lado, e usa aquele mesmo homem que havia lhe condenado para agora lhe trazer uma palavra de conforto, dizendo: olha, você vai receber aquilo que você está pedindo, E acabou-se por conceder, porque naquele momento ela estava orando, ela não tinha palavras, mas era sincera a sua invocação ao eterno Deus. Ela estava ali invocando com sinceridade, e o eterno Deus estava ao seu lado, estava com os ouvidos abertos para dar a resposta, para responder para ela segundo a sua necessidade, porque ela invocava com sinceridade, com verdade, ela invocava o seu eterno Deus. E nós vemos então que concedeu-se aquilo que ela estava pedindo, que era um filho. Ela vivia humilhada, ela vivia pedindo um filho ao seu marido que tinha, outra esposa com filhos, mas ali agora então o Senhor resolve abrir a sua madre. Depois daquela atitude, depois daquela invocação sincera, ele abre a sua madre, e o Senhor estava ao lado da sua invocação, porque era uma invocação sincera. Também nós vemos outra passagem agora, já no Segundo Testamento, nós vemos Jesus contando um fato acontecido, e Jesus então diz: olha, um fariseu e um publicano subiram ao templo para adorar. Os judeus, judeus na sua totalidade não gostavam dos publicanos, porque geralmente os publicanos eram homens judeus que trabalhavam para o governo romano, cobrando impostos, e logicamente acabavam sempre abusando da sua autoridade, da sua posição, para cobrar mais do que se pagava ao imperador, ficando logicamente com eles. Então eles ali, naquele momento, então o publicano era um homem que estava fora do plano divino, estava fora daquilo que o Senhor poderia esperar, o que nós poderíamos esperar de qualquer pessoa, porque os judeus não esperavam nada dos publicanos, mas os fariseus eram aqueles que gostavam de se aparecer. E Jesus disse que os dois foram no templo para adorar, os dois foram no templo para invocar o eterno Deus. E aí, naquele momento em que estavam os dois juntos, Jesus diz que o fariseu, ele olha para o publicano e começa na sua oração a dizer: Senhor, ouve a minha oração, porque eu não sou igual a esse publicano. E começou ali a dizer de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que ele demonstrava,
e olhando para o semelhante e acusando o semelhante e falando tudo o que ele fazia perante o seu Deus. E naquele momento então Jesus diz que o publicano, sem palavras na sua boca, não tinha o que falar, cabisbaixo, porque o fariseu olhava para cima, invocando o seu eterno Deus, e o publicano somente baixou a cabeça e pôde dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus então lança uma palavra, uma pergunta para os seus discípulos, e diz assim: quem foi que saiu justificado do templo? O fariseu que parecia fazer tanta coisa, ou que se declarou tanto na presença do seu eterno Deus, tudo aquilo que ele fazia, ou o publicano que se humilhou e disse: Senhor, tem misericórdia, porque sou pecador. E Jesus disse: olha, o publicano saiu justificado. Por quê? Porque na realidade havia humilhação e sinceridade naquele seu pedido. Era um homem logicamente detestado, era um homem que possivelmente fazia aquilo que, não agradava mesmo à população e nem a Deus, mas no entanto ele sobe ao templo e pede por misericórdia ao Senhor, enquanto o outro foi ali invocar o Senhor para falar das suas qualidades, para falar das suas benfeitorias na presença do eterno Deus que conhece todas as coisas. E o outro, somente humilhado, sai justificado. Por quê? Porque o Senhor está perto daqueles que invocam com sinceridade. Com sinceridade estão invocando, o Senhor está perto e pôde justificar, pôde fazer com que aquele publicano deixasse aquele local, deixasse o templo, para estar na presença do eterno Deus, saindo justificado daquele lugar de adoração. Então nós vemos o quê? Que verdadeiramente essa palavra é tida para aqueles que querem verdadeiramente adorar ao Senhor. Uma mulher chegou até Jesus, uma mulher samaritana, também outro povo que os judeus não se davam muito com eles por causa da miscigenação, da mistura de raça que foi provocada pelos opressores, e ali misturaram em Samaria, e aí os judeus acabaram se misturando com outros povos, então eles não eram bem vistos pelos judeus. E a mulher chega até onde estava Jesus. Jesus estava à beira do poço de Jacó, em uma das cidades, Sicar, ali perto de Samaria. E Jesus, enquanto os seus discípulos foram comprar comida ali na cidade, Jesus fica na beira do poço. E aquela mulher foi até a beira do poço para pegar água. E quando ela chega lá, Jesus pede, Jesus fala para ela: mulher, dá-me de beber. E ela diz para Jesus: como sendo tu judeu, vem pedir a mim, que sou mulher samaritana, água? E aí Jesus falou para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água e jorraria água dele, água que não tem mais sede, não é como a desse poço, que é uma água viva. E aí a mulher falou: como você está falando? Essa água aqui não foi o nosso Jacó que cavou esses poços aqui, e você vem falar mal dessa água? E aí Jesus manda ela chamar o marido, e ela então diz que não tem marido. Ele falou: pois você disse bem, porque já tivesse 5 e nem o que está com você agora é teu marido. E aí ela começa em uma pergunta ali para Jesus, em umas questões com Jesus, e ela começa a dizer: olha, os samaritanos dizem que se adora a Deus no monte aqui perto de Samaria. Os judeus falam que é lá no monte Jerusalém. Aonde que nós devemos adorar? Jesus olhou para ela e disse assim: olha, eu vou dizer para você que não é nem nesse monte aqui em Samaria e nem no monte lá em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito
e em verdade. É dos tais que o Pai está aguardando. Adorar em espírito e em verdade. E o salmista Davi já dizia: olha, o Senhor, Ele está perto de todos que invocam, daqueles que invocam com sinceridade. O Senhor está perto. Depois Jesus veio falar para essa mulher que os verdadeiros adoradores estariam adorando o Pai em espírito e em verdade. Isso serve para mim, para você, para todas as pessoas que querem se aproximar do nosso eterno Deus. Saibam que Ele está guardando invocação verdadeira. E ainda diz assim: olha, cumpre o desejo daqueles que o temem, ouve o clamor e os salva. O Senhor está pronto e está esperando de nós uma verdadeira adoração, uma adoração sincera, não de aparência, onde muitos podem achar que nós somos verdadeiros, mas o Senhor conhece por dentro, nós conhecemos por fora, nós vemos somente por fora, mas o Senhor conhece aquele que está lá dentro. E falando em adoração, em verdadeira adoração, nós vemos que quando Davi, ele foi ungido a rei, né? Quando Samuel chega na casa do seu pai, chega na casa de Jessé, ali em Belém, próximo a Jerusalém, chega ali em Belém para ungí-lo, e ele diz: olha, chama o seu filho que eu vou ungí-lo. E aí ele, por certo, chamou ali o mais velho, mais forte, mais bonito, né? E quando Samuel olha para aquele moço tão forte, tão bonito, tão jovem, na sua, né, maior força, ele diz: olha, certamente, ele pensa consigo mesmo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E o Senhor o repreende naquele momento e diz: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu olho para o interior, sou diferente. Eu conheço o ser humano no seu mais íntimo, lá dentro, onde ninguém sabe, ninguém conhece, só nós mesmos. O Senhor nos conhece lá dentro. E aí ele diz: não é esse, tenho rejeitado. E depois chegou Davi, que estava lá no campo ainda, um jovenzinho que estava no campo, mas lá no campo a Bíblia diz que ele louvava a Deus, ele adorava a Deus, ele compunha hinos, canções para o nosso eterno Deus, e ali vivia em verdadeiro louvor e adoração. E a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Verdadeiramente Davi invocava o Senhor, e mesmo jogado lá no campo com as ovelhas de seu pai, sendo ainda bem jovem, enquanto seus irmãos mais velhos, que deviam estar no campo, não estavam, né? Davi aparentemente parece ser rejeitado pelo pai e pelos irmãos, né? Diferente de todos eles, ruivo, né? Diferente, mas estava ali rejeitado, talvez até mesmo pela sociedade, né? Estava rejeitado por causa da sua pele, do seu cabelo, porque o homem vermelho lembrava Adão, que é vermelho, terra, Adamá, terra vermelha. Então os vermelhos eram, né? Os ruivos eram meio rejeitados lá, porque achavam que eram malditos, que eram, né, que tinham a mesma incompetência que teve Adão. Então era rejeitado pelo pai, pelos irmãos, porque como criança não era para estar no campo, era para estar os irmãos mais velhos. E no entanto os 7 irmãos dele estavam ali junto com o pai, e Davi estava lá no campo com as ovelhas. Mas o Senhor conhecia, o Senhor estava perto dele. Enquanto todos desprezavam, o Senhor estava ao seu lado. E ele pôde dizer depois para Saul: veio o leão, veio o urso para querer arrebatar as ovelhas do meu pai, e eu os matei. Né? O verdadeiro adorador, o Senhor está perto. Até o próprio sacerdote não cria e achava que era aqueles mais fortes, mas o verdadeiro adorador o Senhor conhece, o Senhor busca, né? Os olhos do Senhor estão rodeando a terra, procurando aqueles que o servem verdadeiramente. Porque Davi, como um verdadeiro adorador,
mesmo desprezado, o Senhor estava atrás dele. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Saiba disso. Precisamos ser um verdadeiro adorador, porque saberemos que se nós invocarmos o nome do Senhor, se nós formos sinceros nessa invocação, Ele estará ao nosso lado. O Senhor estará conosco, estará ao nosso lado, Ele estará para nos responder. Ele cumpre o desejo daqueles que o temem, ouve o clamor e salva. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em nosso coração, e quando nós invocarmos o nome do Senhor, vamos invocar com sinceridade. Amém.